Oi, Regina, tudo bem? Queria te, Namastê! Tudo Namastê. bom? Prazer estar aqui com você. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que a tua agenda é super lotada, é, e eu te acompanho nas redes há muito tempo, então eu estou meio emocionada, assim, porque é, sei qual é o peso, né, o peso que você tem dentro da cena do yoga no Brasil. Então, fico muito grata que você tenha aceitado falar com a gente aí nesse dia de celebração, né, de finalização de ano. E eu queria te perguntar, assim, eu acho que tem talvez as pessoas mais jovens, te perguntar como, se você pode contar um pouquinho da sua história, faz muitos anos que você está envolvida com yoga, como que tá, como é o teu ashram, como que você está trabalhando agora? Vou falar, então. Eu comecei muito jovem, eu comecei com 11 anos, uma coisa de família. Minha tia viajou para a Índia, voltou e foi comigo, sabe? É uma coisa meio predestinada, assim, não foi com a filha dela, ou minha prima, nada, foi comigo. E logo que ela mostrou, eu já fiquei muito encantada com as posições de yoga. De noite eu trancava a porta do meu quarto e fazia as posições de yoga. E ela começou a dar aula, depois que ela voltou da Índia. Ela é psicóloga e espírita. Ela começou a dar aula e começou a pedir para eu levar leva a pessoa na toalete, fala para ela tirar o sapato. Hoje eu vou atrasar um pouquinho, então você já vai cuidando das pessoas. E eu fiquei com essa história toda, peguei dela, de arrumar o ambiente e de se arrumar para receber as pessoas. Hoje, quando da minha equipe, as pessoas da minha equipe sabem como é importante o aroma da sala, a ordem na sala, não ter tapetinho sobrando, tudo retinho, a pessoa está tomada banho, está organizada, porque isso faz assim 60% do professor é esse amor pelo lugar e tal. Então fui pegando essas coisas e até 17 anos, vamos dizer, eu era cristã mesmo, de todos os dias minha mãe tomava quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, o amor ao próximo, leitura de Bíblia. Então, eu já tinha essa coisa assim de conexão com o divino e de fé, eu já tinha essa coisa de fé. Eu comecei a fazer yoga e eu continuei com a história com Jesus e tal, e bem mais para frente eu tomei conhecimento do Senhor Shiva, e daí as pessoas começaram a chegar em mim como se eu entendesse quem é Shiva, daí ganhei um Shiva Nataraja em 5 mil números numa loteria, e comecei a ter muita fé. E sempre achei que foi o Senhor Jesus que me levou até o Senhor Shiva, porque aí eu fiquei muito tempo assim, Jesus e Shiva. Cheguei aí para Caxemira, na Índia, num lugar onde o Senhor Shiva pessoalmente ensinou yoga para Jesus. E isso foi muito interessante, tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu me expunha fazendo as posições de yoga, eu ia com a minha tia fazer programa de TV, eu era conhecida como uma pessoa muito entendida em asanas. Eu não estudava asana, nem me preocupava com o super alinhamento, eu via fazer e fazia. E, e praticava. Eu sentia que aquilo me deixava inteira, sabe? Os asanas de muitos anos na minha vida é uma oração, porque sempre que eu tinha problema, eu me recolhia e eu tomava um banho, praticava os asanas e ficava inteira. Então, eu tenho muita confiança nos asanas, né? Nos yogasanas. Então, mais ou menos essa é a história. Vim de uma família cristã e nunca foi uma coisa só de corpo. E depois disso tudo, aí eu ainda tinha um vazio, porque eu não queria usar o yoga, eu não queria usar o yoga assim, as posições de yoga o tempo todo e achar que aquilo era a coisa, sabe? Porque eu acho que se você se realizar bastante com os asanas, o que vai acontecer? Você é um perigo. Na Índia, na linha que eu sigo, é até um perigo você achar que está bom assim. Ou seja, você para na matéria.
você para no corpo. Então, aquela situação de qual a atitude psicológica que eu tenho que ter para honrar o asana sempre fez parte na minha vida. E depois, eu tinha ainda um vazio, lógico que nesse meio tempo eu fui hippie, eu saí de casa muito cedo, então eu vivenciei uma coisa muito livre, aquele movimento todo, sabe, de expansão da consciência, foi muito forte. E eu sozinha viajei por vários países, então, lógico que teve momentos de grande perrengue que eu tinha que me segurar, mas foi fundamental para o hoje, aquilo que eu passei, porque assim eu sempre, qualquer coisa volta para dentro de mim, que ali eu tenho uma substância. Eu voltava para mim, eu me fortalecia, eu ficava humilde quando a coisa pegava feio, né? Eu sempre me toquei que com humildade eu conseguiria vencer, humildade e força, né? Humildade e força o tempo todo. Então eu não deixava me abater. E eu muitas vezes estava em outro país, eu falava, gente, se eu adoecer aqui, eu vou morrer. Então, não pode adoecer, não pode pirar, não pode, você tem que dar conta. E aí eu me cobrava, né? Me cobrava. Eu sou uma pessoa que dei o máximo de mim todos os dias da minha existência, continuo fazendo isso. Eu tenho aqui um trabalho para fazer, eu quero fazer, e eu espero que eu dê conta. Ah, invisto nisso, né? Eu invisto na minha existência. Até que em 81, 82, eu encontrei uma pessoa que mudou tudo, que é o meu guru. Então, eu fui dar aula nos Estados Unidos e lá me falaram, você tem que ter um guru. Você não pode... Saiu da tua cabeça isso aí? Não, eu estudei em tal livro, sim, mas qualquer um pode fazer, mas qual é a corrente? Aí eu entendi que tinha que ter uma corrente, como quando você liga na eletricidade, de que linhagem que você é. E aí eu comecei a ver, eu falei, bom, mas quem que eu vou procurar, né? Eu estava nessa época nos Estados Unidos e aí eu vi um pessoal muito, muito especial. E eles tinham esse ídolo, esse guru. E eu participei das reuniões, tudo. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, quer saber? Eu vou para conhecer essa pessoa. Porque eu também já estava sentindo assim um vazio, desde o Pai Nosso na igreja, que falava Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu falava, mãe, como é que é o nome? Qual que é o nome que tem santificar? Aí ela falava, vai rezando, vai rezando. Porque assim, eu também não sabia o nome, né? E eu nunca me conformei de Deus não ter nome. E Jesus estava falando de quem? Ele não estava falando do pai dele, né? Ele dali do José, ele estava falando de um outro Deus, né? Então eu nunca me conformei. Depois assim, eu não me entendi que era de Shiva que ele estava falando, também não era. E quando eu encontrei o meu guru em Navadvip, é uma cidade que nem tinha no mapa quando eu fui lá, não sei como eu cheguei lá sozinha. Hoje, se você falar, você vai para Navadvip sozinha, eu falo, não tem condição, eu não tem condição. Depois de ter ido mais de 20 vezes, eu não iria sozinha, mas eu cheguei lá sozinha. E peguei avião, e peguei trem, e peguei ônibus. Meu Deus do céu, cheguei. Quando eu cheguei, eu achei tudo uma zona. E aí eu também, assim, era um ashram de verdade, onde é difícil entrar uma mulher, principalmente uma mulher jovem, uma mulher bonita. Então, eu cheguei, imagina, há 40 anos atrás, eu cheguei lá, eles ficaram com dó de me mandar embora, porque para onde que eu ia? Entendeu? E aí eu fui aceita, mas eles me falaram, olha, você tem que passar um óleo no cabelo, se esconder, se alguém se atrair por você, você tem que ir embora. Porque era de monges e meninas costumam dar problema, né? Então, eu fiz isso e aí eu entendi que realmente eu estava buscando algo muito profundo e que ali tinha. Eu me sentia ali, assim, minha casa, sentia, assim, uma coisa muito forte. E eu fiquei, quando eu cheguei, achei bagunça, comecei a limpar, comecei a organizar, e aí o que foi sucessor do Guru, depois que o Guru partiu desse mundo, ele chegou para mim e falou, olha, Guru Maharaj está muito satisfeito com o teu serviço, porque o meu serviço até então era varrer e limpar. Eu não estava, ninguém me mandou fazer isso, eu queria organizar isso aí.
E aí eu me interessei muito, falei, ué, ele sabe que eu estou aqui. E eu uso esse método até hoje. Quando chega uma pessoa, eu fico pedindo informação para as outras que estão ali. Como é que ela é? Como é que fez? E as pessoas falaram que eu era trabalhadeira. E essa linha é sevaíta, é linha que exerce o serviço abnegado, né? O trabalho abnegado. Então, aí eu quis muito conhecê-lo, e quando eu conheci, nada é mais importante para mim até hoje. Ninguém me causou essa impressão. É uma bênção muito grande encontrar um guru fidedigno. Às vezes as pessoas falam, eu não quero ter guru, eu sou meu próprio guru, que pena. É porque realmente, porque não conhece, porque se você, é uma delícia conhecer alguém mais capacitado que você, com mais conhecimento que você. Para dizer a verdade, ele tinha mais de 90 anos, mas ele é extremamente mais bonito do que eu. Ele era assim de uma presença, de uma potência, a alma dele atravessava a carne dele e fazia aquela aura incrível em volta dele, parecia uma montanha vindo na minha direção, o sol parece que virou gente, impressionante. E aí ali eu fiquei 3 meses, eu não queria voltar, sabe quando você se acha? E sem olhar no espelho, né? Porque eu fiquei sem olhar no espelho, então a minha identificação era com a minha força interna, não era com minha pessoa. E ali eu estava aprendendo que eu não sou o corpo, que eu sou a potência interna do corpo. Aí, eu já tinha vindo de um histórico de fazer comerciais de televisão e depois de dançar discoteca, de fazer júri no programa do Chacrinha, e que toda hora tinha que se arrumar, tinha que estar linda. Eu falei, o quê? Eu tenho que estar feia aqui? Nossa, eu estou no céu. Eu estou no céu. Eu punha aquele meu cabelinho para trás, enchia de óleo, assim, ia varrer, ia limpar, e fiquei maravilhosa. Depois dessa vez, eu fui para a Índia mais 18 vezes para esse lugar. Daí o meu guru abandonou o corpo, depois o sucessor dele abandonou o corpo, porque as pessoas santas, elas não queimam na Índia. Onde elas morrem, levantam um templo, né? E eu acompanhei tudo isso. Nesse meio tempo, logo que o meu guru partiu desse mundo, eu encontrei o Arthur Bicudo, que é um monge e que vivia como Hare Krishna. A gente casou, ele acabou assumindo a minha linha, que não é Hare Krishna, mas é diferente o humor, mas é a mesma fé. E aí a gente veio passar a lua de mel em Campos do Jordão e já começamos a construir um ashram. Você veja, quando eu encontrei ele, eu falei, eu já vivi tudo o que eu queria viver, já não quero mais independente, eu quero pertencer a um homem muito bom. Então eu falei, quando eu encontrei, eu falei, esse cara é dedicadíssimo a Deus. Eu vou me entregar, eu vou fazer o que ele quiser, eu vou ficar na onda dele. E aí falei, né? E isso é um casamento indiano, né? O casamento indiano, o homem serve Deus e a mulher serve o homem. Eu falei, vou servir esse homem, ele merece. Aí viemos passar a lua de mel em Campos do Jordão e eu peguei uma enxada, comecei a construir o ashram e estou construindo até hoje. Ele me largou porque eu não dou atenção para ele. Eu sou trabalhadeira, eu sou uma pessoa de trabalhar, de fazer, de acontecer. Eu tenho sempre que estar fazendo, a exaustão eu vou fazendo. Enfim, aí nos últimos 33 anos, eu estou fazendo esse ashram. Depois acabou que a gente desmanchou o casamento, desmanchou numas, porque não é porque você não está vivendo como marido e mulher que você não tem a parceria, né? Então, ele cuida da parte religiosa, ele é bem religioso, e eu cuido da parte espiritualidade, preparar as pessoas, alimentação, a yoga, toda essa coisa. Então, ele cuida da parte lá de cima, eu cuido da parte aqui de baixo, e a gente super se completa. E às vezes eu fico um mês sem vê-lo, mesmo ele morando aqui. E eu acho que isso completou o casamento. Sabe, o casamento, para mim, é uma coisa quando você não precisa mais do outro. Você quer a parceria, tá, mas você não precisa mais do outro. Então, eu estou vivendo assim e vivendo nos últimos 30 anos, pelo menos, o Bhakti, né, que eu sou uma aprendiz de Bhakti. Então, eu vivencio essa silêncio profundo, eu vivo sozinha, eu vou para a cama às 6h30, 7 horas, já estou na cama, acordo 2h30, 3 horas. Sabe quando
eu entendi que eu queria uma história de verdade, porque a gente precisa ter uma história. As pessoas têm uma história que casou, que tem 3 filhos, que isso eu não tenho nenhuma dessas histórias. A minha história é de fazer yoga desde que eu me conheço por gente, e porque já seguir os princípios da igreja, do cristão, já é uma coisa de yoga, né? Então, eu só fiz isso. Então, eu sinto agora que eu tenho que fechar o meu trabalho fazendo o ashram, já é uma coisa extraordinária, que tem um dos melhores ares do mundo, toma banho de água mineral, uma coisa extraordinária, e a minha plataforma, que tem vários tipos de yoga, vários professores, relaxamentos, meditações, e aí eu sinto assim que eu estou nos últimos anos, agora vai ser para organizar todo o material, para ajudar as pessoas no que eu puder, assim, fazer com que as pessoas entendam como o yoga pode ajudá-las na vida delas, como é importante a participação de cada um. E eu estou nesse ponto agora, de terceira idade, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto mais jovem do que com 14 anos, porque com 14 anos eu era uma senhora seríssima. E hoje eu sou um ser livre que entendo que eu não sou o meu corpo, eu sou a minha alma, e eu, às vezes, sinto necessidade de explicar para as pessoas que, apesar de eu estar falando algo seríssimo, importantíssimo, eu sou performática. Eu sou performática e eu apareço de chifre, eu apareço vestida de vaca, porque é uma coisa indiana, né? Não sei se você foi nos teatros na Índia. A Índia fala de coisas, ela passa cultura, passa ensinamentos através de teatro, de músicas. Então, às vezes, está falando uma coisa muito séria, mas você está toda produzida, né? Eu acho que quando eu apareço assim, eu acho que eu sou meu avatar, porque eu vou me montando e adoro. Eu só não tenho mais coisas porque eu realmente vivo aqui na roça, mas mesmo assim todo mundo me traz. Todo mundo me traz enfeites de cabelo e roupas. E eu gosto muito de brincar comigo, de me montar. Não tem nada a ver com yoga, aparentemente, né? Mas tem, porque eu faço. Eu acho que você assumir a sua personalidade é muito importante, porque fazer um tipo gasta muito a gente. Então, eu assumi. Eu poderia também assumir os defeitos, né, físicos que vêm vindo, assim. Mas se tem corretivo, eu passo. E quando eu posso, eu pinto de uma cor, de outra cor, eu brinco comigo, eu não levo muito a sério. Eu levo a sério o meu trabalho interno, isso sim. E fora, eu acredito que você, pela prática dos asanas, pelo cuidado com a alimentação, pela essa vida de yoga, o corpo se torna sagrado também. Apesar da nossa alma estar cheia de carne em volta, então estou encarnada, porque o pessoal do Bhakti meio que considera isso meio miserável, a situação da alma, entendeu? Eu considero que a prática dos asanas torna o corpo sagrado e pratico diariamente. Pratico diariamente. Gostou da minha história? Eu adorei, nossa, maravilhosa. E você foi contando, e é exatamente isso, assim, para mim fica a sensação de que você viveu o yoga como um todo, porque asana é uma das partes, né? É. Então, a cultura e tudo, né? E o próprio Bhakti, que é uma outra forma de a gente praticar yoga, né? Achei maravilhoso, muito legal mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o tema que a gente decidiu falar, Vamos, sobre a vamos. paz mundial, que depende do serviço individual de cada um de nós. Isso. Queria que você falasse um pouquinho. Esse foi um tema que a gente buscou. Na realidade, eu busquei lá no teu Instagram, eu vi que você estava falando sobre isso, e que é um tema super importante, porque para mim fica a sensação de que, como a gente convive com vários grupos sociais, eu percebo que quem está mais envolvido com yoga tem uma consciência um pouco maior do que realmente é agir e pensar
de maneira pacífica, mas às vezes até não, até a pessoa é um pouco confusa. E outras pessoas de outros contextos, enfim, têm essa sensação de que estão agindo corretamente, mas a gente percebe que as ações são um pouco confusas. Então, como que fica isso? O que que você tem para dizer para a gente assim sobre isso? Na verdade, a gente entendendo que se a gente não fizer a parte da gente, a gente está atrapalhando. A gente precisa entender isso. Se você me falar assim, por que você existe? Eu existo. Eu estou aqui descobrindo os mistérios do meu ser, eu preciso existir. Me sentir viva, me sentir inteira e existir. Feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa completa. E quando eu me deixo pegar pela minha mente e começo a entrar no ego, entrar no querer que a minha opinião prevaleça, essa coisa toda, é desgastante, né? E é perturbador. Então, eu acho que eu estou num momento que eu quero dar essa consciência para as pessoas. Você precisa alimentar todos os dias alguma coisa que te dê paz. Toque um instrumento, sabe? Limpa a sua casa, limpa o seu corpo, limpa a sua cabeça. Você não pode se apresentar assim. E a sua opinião só se pedirem, né? Porque fica uma coisa assim de querer. Você vê como o éter está contaminado pela política? Totalmente doente, uma doença coletiva, gravíssima. E as pessoas não limpam a mente. Então, eu vejo assim que os indianos, muitos exercícios que a gente faz na sala de aula, eles fazem na toalete. Na toalete, eles fazem vários pranayamas, várias limpezas, e a gente precisa fazer isso. A gente precisa tirar alguns conceitos sobre a gente mesmo, que a gente tem de si, e entender a situação, ficar humilde e tentar aprender com quem pode ensinar alguma coisa, com quem pode ajudar. Quem que pode ajudar você a se introduzir na prática da meditação? Um professor de yoga, gente. Os professores de yoga são que nem anjos nesse mundo, que desceram assim, porque se você praticar os yogasanas, só isso já te deixa em condição de não atrapalhar o mundo. O yoga é, sim, uma forma de salvar o mundo, de ajudar a salvar o mundo. Você viu que na pandemia, tal como apareceu gente no yoga, como as pessoas começaram a dar aula, essa coisa online que não existia. Isso é maravilhoso. Então, mesmo porque no yoga, uma gota é um oceano. Então, se você só sei fazer 5 asanas e vou passar a minha existência inteira ensinando esses 5 asanas, você vai ser vitoriosa. Então, um pouquinho que você sabe, pratica diariamente e passa isso para os outros. Então, eu vejo isso que, assim, eu posso te falar, vai nadar, vai tocar um instrumento, vai limpar a tua casa, mas, resumindo tudo isso junto, faz yoga. Faça yoga. Porque o yoga vai fazer você ficar presente. Não tem como você fazer um Natarajasana irritado com não sei o quê. Você tem que trazer a sua presença. O yoga é o campeão de trazer a presença. E você aprende que a mente controla tudo, né? A mente controla a gente. Aí a gente vai viver em sociedade, aí a gente quer que a opinião da gente prevaleça, a gente quer que a mente da gente seja mais forte que os outros e tal. Até você descobrir que a respiração controla a mente. Então, você começa a observar, no momento que você controlar a própria mente, você vai ter condição de controlar a mente dos outros. Se você tem uma boa índole, você irradia paz. Se você tem uma índole ruim, você vai tirar vantagem disso. Então, hoje em dia, eu levo muito em conta a índole da pessoa também, porque tem muitas pessoas que praticam yoga e que ficam poderosas e que viram instrumentos de luxúria, de cobiça. Então, eu vejo assim que quem pratica yoga seriamente não tem desejos materiais. Quanto menos, melhor.
para você não pirar, para você não começar, porque a coisa material você quer uma, você vem outra, você quer um anel assim, depois você quer um anel assado, você compra um apartamento, depois você quer um apartamento maior, você compra um carro, depois você quer um carro do ano. Então, com licença. A gente tem que avaliar que uma pessoa que realmente esteja praticando é o Senhor Shiva. O Senhor Shiva é dono de toda a matéria, ele é absolutamente desapegado, ele anda com uma roupinha, uma pele de um tigre que era amigo dele, entendeu? De uma onça. Então, você não vai ficar querendo coisas, porque você vai ter um gosto muito superior. Quanto menos coisa, menos tempo e menos ocupação com coisa material. O que a gente precisa entender é que tudo material, tudo vai dar rolo. Você vai se matar para comprar um apartamento, você deixa para 2 filhos, eles vão brigar, provavelmente, 80% da possibilidade deles brigarem. As coisas todas que você comprou começam a te incomodar, é muita coisa, e você começa a querer mais. O corpo vai dar problema, vai envelhecer e vai morrer. Então, se você está praticando yoga mesmo de verdade, você vai entrar em contato com uma substância que não dá para explicar. Não tem explicação. É uma substância que a sua cabeça fala assim, é isso que eu quero. O teu coração fala, é isso mesmo. Então, o teu coração quer, o teu intelecto entende, você fica inteira, você fica completa. E isso é difícil de explicar, porque já é difícil de explicar para as pessoas como ela pode conseguir um bem-estar com asanas. Imagina explicar isso. Que você está buscando o quê? Eu estou buscando um sentido absoluto para a minha existência, para o meu ser, né? E entender que a potência interna do meu corpo, a minha alma é divina, ela não vai morrer, então eu posso me eternizar. Eu não posso dar atenção para esse momento da minha existência, que é o momento terreno, o momento humano. Eu vou dar atenção, mas o tamanho certo. Vou procurar não infringir nenhuma lei aqui, entender quem que eu sou, mas entender também que eu estou assim, Regina Shakti, por um tempo mínimo, e eu internamente sou outra pessoa. Não é que é outra pessoa, não é isso. É entender o que é espírito e o que é matéria. É fundamental entender o que é espírito e o que é matéria. Qual a expectativa que você pode pôr na matéria? Nenhuma. Não tem segurança nesse mundo. A qualquer momento a gente pode morrer. Você pode ter o plano médico que você quiser, o tanto de dinheiro que você quiser, pode vir um tsunami e acabar com tudo. Então, não tem segurança no mundo material. E o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é outra coisa, né? A prática do yoga, dos yogasanas, hatha yoga, ashtanga yoga, tudo isso, dá uma sensação da alma. E aí as pessoas pensam que isso é vida espiritual. Não, isso é uma sensação da alma. A realização da alma é outra coisa. Né? Essa sensação da alma. E daí você começa a sentir que você existe sem o corpo, que você existe sem a mente, que você existe. E tem uma coisa que chama Sambandha Gyana, que é uma coisa assim que eu quero falar para o máximo de pessoas possível. Sambandha Gyana é o entendimento adequado do meio ambiente, da situação. Então, você vê as pessoas assim, e tem um aprontando uma coisa horrorosa, tem o outro pisando na bola, tem o outro traindo não sei quem, tem o outro querendo... Você olha assim, todos têm uma luz dentro deles, todos têm alma. Todos têm alma. As pessoas estão na penúria por causa de ego, porque estão se confundindo. A gente vem, a gente olha no espelho, a gente pensa que a gente é essa pessoa que está vendo no espelho. A gente dá muita atenção para isso, pouca atenção para os sentimentos, para a realização. Então, quando eu olho aquilo, eu vejo um matando o outro. Depois ele vai ter que ser morto. O outro está matando uma vaca, ele vai ter que nascer vaca. E aí você olha com compaixão. Você começa a olhar com amor o bandido. Todo mundo
Todo mundo está num barco furado, no sentido assim de nós não somos todos um, não gosto desse termo, nós somos todos um, não somos coisa nenhuma, porque cada um está num nível de consciência, mas nós estamos no mesmo barco. Então, puxa vida, veio Jesus e fala, amar o próximo. E eu trabalho agora muito por esse amor, por querer ajudar as pessoas a melhorarem a vida. Porque se você pensar que você é esse corpo e que essas coisas são suas, você está frito. Não tem como você ser feliz. Você vai ter alguns momentos de felicidade quando é servido uma pizza 4 queijos com borda, passa um moço lindo na tua frente, aí passa outro, aí você vê uma coisa linda, aí você fica feliz, aqueles flashes de felicidade. Não tem como você ter esperança, você fica na superfície. A maioria das pessoas navegam na superfície. Mesmo assim, estão navegando com muita dificuldade. A maioria das pessoas já nem mantém a aparência de lucidez. Algumas fingem que está tudo certo. Mas, se você não tiver uma realização da alma, é muito difícil você realizar alguma outra coisa na vida. Então, chama Sambandha Gyana, que eu acho que é importante ajudar as pessoas a terem essa visão. O que é espírito, o que é matéria. E como que o meu corpo pode ficar sagrado? Com a consciência plena de que você é a alma e aumentar o tamanho dela e deixar a alma maior que o corpo, isso vai criar uma aura que nos blinda, que faz a nossa presença agradável. É a aura dos santos, né? É a aura que protege a gente e tal. Então, eu estou nesse momento assim de mostrar para as pessoas, preciso que você fique em paz. Eu não posso ser feliz sozinha. Não adianta eu ficar em paz. Aí as pessoas falam, ai, como você é bárbara, como você é isso, você é aquilo. É óbvio que as pessoas vão ver alguma luz, porque você está praticando, e vão ver alguma beleza. Os olhos dela veem a alma, veem a tua substância interna, né? Mas, não, eu quero que você também. Não adianta só a gente fazer yoga. Os parentes, os vizinhos, os amigos, sabe? Todo mundo precisa fazer de alguma forma. A gente se sente bem quando a gente traz pessoas, quando a gente enche a escola, porque você sabe que isso é virtuoso. Você sabe que se você continuar fazendo isso, você terá um destino glorioso. Bom, o que significa um destino glorioso? Na hora de eu morrer, eu vou falar, eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu pude, eu fiz na direção que eu acredito, que é servir o próximo. Você quer uma coisa mais generosa do que ensinar yoga? Porque você poderia ficar fazendo, controlar a tua mente e controlar a mente dos outros. Uma pessoa que pratica um yoga de verdade consegue qualquer coisa que queira, porque tem o desejo exercitado, tem a mente trabalhada. Então, você poderia ter qualquer coisa que queira, você seria uma pessoa muito importante no plano material. Mas, se você entende um pouco de astrologia, de planetas, você vai ver que o nosso planeta é um planeta material de quinta, primitivo ainda, muito primitivo, judia da própria mãe, judia da terra, judia da vaca, né? Não honra pai e mãe, não come, não agradece o alimento quando vai comer, não faz oração na hora que acorda, não faz oração antes de dormir. Quer dizer, a gente está se achando aqui. Isso é muito primitivo. Então, eu entendendo isso, ter uma noção assim de astrologia, que é absolutamente necessário, eu vejo que eu, humildemente, posso colaborar com isso. E isso é minha grandeza. Essa alma, que é menor que um fiapo de unha, é a minha grandeza. É o que me, é o que me dá mistério, é o que me dá luz, é o que me dá alegria. Eu vivo por isso, porque eu entendi isso, então eu vivo para isso. Se você me perguntar, me fala uma coisa que você quer que eu vou te dar. Você quer um apartamento? Você quer um prédio de apartamentos no Champs-Élysées? Você quer um helicóptero? Você quer? Não, tem nada disso que eu quero.
Se você tiver um helicóptero, ótimo, você pode me buscar, me levar. Se você tiver um apartamento maravilhoso em Paris, eu vou, eu fico, mas eu não quero ter. Eu não quero ter, não quero gastar tempo com isso. E eu sinto que isso é uma realização do yoga, porque assim, não é que eu não goste dessas coisas, eu não quero ter. Não quero me ocupar com isso. Agora, nesse período da minha vida, eu estou preocupada como é que eu me desfaço das coisas e como que eu tenho que escrever para quem que vai ficar as coisas. Isso é um trabalho desgraçado. Então, assim, que eu queria estar eu e Deus, sabe? Minha alma, eu quero estar com a minha alma, me sentindo inteira e dar conta de não pisar na bola, né? Se eu puder não ofender ninguém, né? É horrível ofender as pessoas. Então, eu procuro não me ofender com nada, não ofender as pessoas, ser cuidadosa com isso e, ao mesmo tempo, me deixar fluir, que é uma personalidade que é um fogo incrível. Eu tenho muito fogo, eu agito o dia inteiro, eu movimento, caiu na rede é peixe, chegou aqui, eu ponho para trabalhar, sabe? E tem essa personalidade, assim, né? Que às vezes parece arrogante, parece que se acha. Quando eu assisto, eu falo, nossa, eu estou passando o contrário do que eu gostaria, né? Mas é a personalidade, que eu também, igual todo mundo, tenho que lidar com o meu ego, com a minha personalidade, com, com as dificuldades, né? Mas eu acho que energia e fogo é facilmente confundido com isso, com É, arrogância, a pessoa está se achando, é, porque não sei por que virou-se um padrão de que quem pratica yoga ou quem ensina yoga é. tem que ser aquela pessoa de fala mansa, que não Fala não, mansa, pobre, que não tem, nunca tem dinheiro para pagar aluguel, que não sei o quê, né? Aquela coisa assim, que é o contrário, não é nada disso. O yogi, o senhor Shiva não tem nada porque tudo é dele, ele tem tudo. Você pode ter qualquer coisa, então você não precisa disso. E aquela coisa também que não sorri, que está sempre assim, nada a ver comigo. Depois que eu conheci o Bhakti, que é tudo dançar e cantar, uma coisa que para mim assim, é meu ídolo é Mahaprabhu. Mahaprabhu, que veio há 500 anos atrás, falou, gente, quem educou a mente, educou. Quem não educou, não dá mais tempo, porque não é em 2 dias que você educa a mente, educa os desejos. Se você cantar esse mantra, né? Quando eu conheci Mahaprabhu por intermédio do meu guru, ele falou, esse mantra, esse nome encaixa tudo. Quando me deu o nome de Krishna, tudo se encaixou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Eu falei, é esse o nome. Encaixou tudo, sabe? E aí, assim, cantar e dançar, é isso. Praticar um pouco de asanas, fazer seus pranayamas para se manter em ordem, para conseguir viver dentro do corpo, para conseguir viver assim e poder, porque quando você canta e dança, você está conectado com uma substância divina. E quando você canta o nome de Krishna, Krishna é o herói do Mahabharata, do maior épico da Índia. Então você vai se conectar com a beleza, você vai se conectar com a doçura, você vai se com competência, com tudo de maravilhoso, né? E aí eu sinto, então, que eu achei o que eu tanto procurei, e agora eu vivencio e eu fico aqui edificando a minha alma até que Krishna queira me levar e eu não vou tão crua. Então, cada dia, para mim, ele é muito importante. O meu futuro depende do agora. O meu futuro depende do agora. Então, eu preciso, o tempo todo, estar edificando pensamentos brilhantes, sentimentos brilhantes. Por quê? Porque eu adoraria, eu quero morrer e já quero entrar numa outra história, assim, que... Como eu entrei aqui, eu sinto assim que o histórico da minha vida, ele é feliz. Por quê? Porque eu nunca me deixei. Eu sempre falo para as pessoas, você pode deixar tudo que você quiser deixar, pode largar tudo que você quiser largar, mas não se largue, porque não tem outra pessoa melhor que você. Você tem que ser responsável por si próprio. Isso chama Sanatana Dharma. As pessoas falam muito de Dharma. Eu quero um propósito para a minha vida. Eu quero um... Espera aí, primeiro você precisa entender quem que você é e o que você pode fazer.
Então, Sanatana Dharma é a tarefa que você tem com você mesmo. Você precisa ser responsável pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu emocional. E aí, então, quer dizer, aí já é tudo desgringolado. Então, a gente precisa muito você já está há um tempo fazendo yoga, já se preocupar em passar para outra pessoa. A gente tem que se preocupar em deixar isso forte no planeta, porque isso sim vai ser uma substância incrível de força para o futuro. Já é, né? Já você vê os mestres, tanto que eles fizeram e tal. O que eu faria sem yoga? O que você faria sem yoga? Eu ia ser uma presidente de multinacional, infeliz, grosseira, macho, fingida, mentirosa, tentando tirar vantagem e enriquecer. É isso que Falando nisso, queria te perguntar, porque tem muitos alunos que, enfim, não trabalham com yoga, não conseguem vivenciar. Enfim, tem outras histórias profissionais, vivenciam outras histórias, né? Mas praticam yoga e estão atrás dessa conexão consigo mesmas de autoaprendizado, né? De poderem alcançar um lugar de paz, de equilíbrio, principalmente para poder viver essa loucura que é a rotina da cidade, até essas pessoas que trabalham em multinacionais, que a gente tem bastante aluno que com essas, né, com esse estilo de vida. Eu sinto muito que existe uma desistência grande dos alunos, eles chegam com uma necessidade muito clara de desequilíbrios emocionais e mentais, por exatamente estar inseridos nesses meios que são super doentios mesmo, de ego, briga, enfim, né? Onde existe muita agressividade no tratamento, muita falsidade. Então a pessoa começa a adoecer e, em determinado momento, ou ela encontra o yoga, ou alguém indica, e aí ela começa a praticar. Mas o trabalho ainda é aquele, né? E o que eu sinto é que em alguns momentos acontecem algumas questões que despertam um padrão mental da pessoa não ficar bem, da pessoa estressar demais de novo, da pessoa se desconectar, e a primeira coisa que ela faz, ela larga o yoga. Ah, não tenho tempo, não está muito pesado para mim, já tenho muita coisa para fazer. E aí eu percebo também que muita dessa agressividade, né, dentro desse tema que a gente está falando de paz, de procurar paz, de exercer a paz, ela, para muitas pessoas, ela acaba acontecendo nesses momentos em que algum padrão, algum gatilho foi despertado, em que ela se conecta com alguma coisa que realmente tira ela do equilíbrio. E aí, ao invés de ela se fixar em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Em orar, mantra, pranayama, asana, ela larga tudo porque fica pesado. E aí eu queria te pedir para você dar um conselho para essas pessoas. Então, você sabe que eu escutei do meu guru que de milhares de pessoas, de bilhares de pessoas, algumas milhares de pessoas vão se interessar. Dessas milhares de pessoas, talvez uma continue. Porque as pessoas vêm buscar quando elas deu errado, deu ruim, elas vão para o yoga. Melhorou, elas vão para a Europa, elas vão namorar, elas vão fazer outra coisa. Então, a gente é que nem casa da sogra, sabe? Entra e sai a hora que quer, e a gente está lá de braço aberto. É melhor um filho vir quando está ferrado do que nunca vir. Então, aí assim, desse jeito, a pessoa vai tomando um conhecimento e uma confiança que o yoga resolve. Sabe? Aí ele cai na vida, cai de boca no desfrute, porque quando ele se ferra, ele procura a Cíntia. Aí a Cíntia está lá de braço aberto, faz ele praticar um pouco de asanas, ele relaxar, ele já melhora. Mas só que a gente vai ficando muito distante do que é felicidade, do que é ser inteiro, do que é ser você mesmo. A gente está vivendo assim muito perdido, é muito perdido mesmo. Então eu tenho, por isso que eu moro numa ashram, e as pessoas que vêm aqui, muitas pessoas acham interessante e tal, vêm,
e aí elas ficam um pouco assustadas muitas vezes, porque é de verdade, não tenho interesse em navegar na superfície. Às vezes vem alguém e fala assim, cara, você pode tirar 100 mil por mês fácil aqui, você libera um vinho, deixa as pessoas tomarem um vinho, põe um peixinho, entendeu? Não tem peixinho, não tem vinho, eu não fiz um lugar para desfrutar, eu fiz um lugar para você cuidar do jardim, para você ficar ótima cuidando do jardim, para você ir pintar o templo, para você ir ajudar na cozinha, para você se ocupar com coisas que limpam, que, sabe? Assim, quer dizer que eu vou ter que ir aí trabalhar para caramba e pagar? Exatamente, pagar bastante, porque senão você nem entra. Não é que quem não paga não entra, mas assim, às vezes quando eu estou na Índia, assim, tem um ar muito poluído, né? Muita gente. Eu falo, gente, eu não vou ter mais programação nenhuma no ashram. Só da pessoa entrar lá, ela já não tem como pagar, porque é um dos melhores ares do mundo. Vai tomar banho de água mineral, vai receber olhares de afeto, de amor. Você vai poder preparar o teu futuro trabalhando num ashram, porque um ashram não pertence à jurisdição material. Ashram, aqui você tem 5 horas por dia de mantras, e não é qualquer mantra, é mantra conectado, a gente sabe o que a gente está cantando, a gente sabe o que a gente está chamando, né? Então, as pessoas materialistas, os materialistas são vistos pelos Vaishnavas, os indianos, como demônios. Eles são contra a felicidade das pessoas. O materialismo é contra a felicidade das pessoas. Nada contra um helicóptero, nada contra um barco, nada contra os bens. Você pode ter os bens, você só não pode se apegar e focar nisso, achar que isso vai te dar poder. Muito poderoso. Vem um mosquito e te mata, vem um vírus que você não enxerga e te mata. Entende? Então, assim, poderoso é aquele que fica humilde diante disso tudo. Né? Cujos desejos são elevados. Então, o que eu vou te falar sobre isso? É uma tristeza, isso que você descreveu é uma tristeza. A gente pensa que a pessoa se apegou a gente pensa que ela vai ter o gosto de pegar o tapetinho dela, esticar e praticar todos os dias, ser responsável por se blindar. Os yogasanas te blindam contra aquela coisa que vem de fora. Os yogasanas te deixam inteiro, te deixam em condição de aceitar a carne. Você fica até bem, você fica inteiro. Ainda mais as pessoas não... elas vão para a vida, assim, daí a gente sofre, né? A gente sofre com isso. A gente sofre, às vezes, quando um aluno... Você está vendo que ele não está pronto ainda para sair, ele não pegou. Eu sempre acho que a incompetência minha. Fala, cara, eu não consegui fazer ele pegar, sabe? Mas muita gente pega, então aqueles a gente tem que se apegar àqueles que a gente está conseguindo dar uma substância maior, né? Por exemplo, no fim do ano, as escolas de yoga ralam para se manter, porque vai ter que pagar o contador, não sei o quê, o aluguel, a faxineira, vai ter que pagar todo mundo, mas 90% dos alunos saem no fim do ano. E depois eles voltam e eles não querem pagar matrícula. E se você cobrar matrícula, eles saem fora. E eles não gostam, né? Rico é pior que pobre. Rico é pior que pobre. Os melhores cambal que a gente levou aqui é tudo de rico. Rico não quer pagar isso, rico não quer pagar aquilo, rico não quer pagar aquilo. E, então, não todo rico, né? Tem ricos que são maravilhosos e tem ricos que são espiritualizados e tem ricos que são super materializados. Então, a gente tem que ser um pouco firme, sabe, em relação a isso. Dar essa consciência para as pessoas. Mas basta a gente falar um pouquinho de dinheiro para metade já sair. Porque eles acham que isso é caridade. Às vezes eu tenho que explicar, gente, a ashram não é entidade de caridade. Não é roupa e comida. Isso vocês vão conseguir na Previdência. Não é isso que a gente está dando. A gente está dando algo que você está necessitando muito mais do que roupa e comida. Você precisa saber quem você é. Como é que você vai existir no mundo sem saber quem você é? Você precisa ter algum conhecimento de si e algum controle de si. Você nem sabe quem você é e nem tem controle de si. Aí começa a fazer um asana, outro asana, já ajuda. Porque inconscientemente, isso também é um autoconhecimento, conhecer o corpo. Já ajuda pra caramba.
pra caramba. Então, a gente está ainda muito gatinhando, mas já é um sonho eu ver isso, porque eu comecei a fazer yoga há 55 anos atrás. Então, imagina, ninguém fazia yoga. E hoje já muita gente faz yoga. Muita gente está fazendo isso, é uma ajuda muito grande. Então, eu olho com muito bons olhos todos os tipos de yoga, sabe? Eu olho assim que as pessoas só estão praticando asanas. Às vezes as pessoas falam, essas roupite é parada de mão. Deixa ele com a roupite dele, com as paradas de mão dele, porque ele não bebe, não fuma, não, sabe? Não sai por aí na gandaia, gosta de dormir cedo, gosta de tomar seu suco verde. Tá ótimo. Tá ótimo. Devagar, com a prática dos asanas, devagar, você vai tomando gosto. E outra coisa, muitas vezes a gente se ferra na vida, aí você senta e faz um pranayama e tenta alguma coisa que você leu nos livros, é tudo verdade. É tudo verdade. É um socorro incrível que te dá o yoga. É uma caixinha de primeiro socorro para tudo. Então, você vai tomando confiança. Meu conselho para as pessoas é esse: pratica que você toma confiança. Porque você também não pode depender da Cíntia, da Regina. Você tem que depender da sua confiança que você tem, que elas te deram. A gente deu isso para você. Pega agora. Sabe? Faça pensamentos positivos para alguém que está sofrendo, mentaliza uma coisa que você deseja, entenda que você não conseguiu desejar, certo? Tua mente é toda aleatória, você não consegue firmar o pensamento, cai na real, fica humilde. Né? Porque a gente não tem muita coisa, a gente não tem, sabe por quê? Porque a gente não quer, no fundo, não quer. Porque se quiser mesmo, quando você resolve que você vai comer uma pizza, você come, não come? Porque é desfrute, a gente já sabe como vai atrás do desfrute. Né? E a mesma coisa a gente deveria ter em relação a isso. Eu quero ter um emocional equânime. Eu quero ter um emocional equânime. Eu quero, tanto na hora que der tudo errado, eu vou me segurar. E quando der tudo certo, eu não vou me empolgar. Eu vou manter meu emocional equânime. Tem que querer, senão não consegue. Você vê um asana. Se você não decidir fazer um asana, não quiser fazer um asana, não buscar ajuda para fazer o asana, você não faz o asana. Mas é maravilhoso, porque hoje em dia já tem tanta gente que deseja praticar os asanas, que está desejando praticar yoga. A igreja já... Eu já dou yoga cristão, eu com o padre Fábio de Mello, a gente faz yoga cristão, que é maravilhoso. Então, assim, eu estou muito feliz. Hoje em dia já se vê a yoga em escola, em empresas. Isso era, para mim, eu falava, isso aí só se eu nascer de novo para ver. Não, eu vi, estou vendo. Então, a gente tem que expandir mesmo, tem que ajudar as pessoas. Falar, olha, isso aí que você sabe, ensina. Ensina a pessoa a respirar com a boca fechada. Ensina a pessoa a respirar pelas palmas das mãos. Descer da cabeça para o coração, se situar aqui no meio do corpo. Isso já é uma grande coisa. Uma pessoa que está descontrolada na vida, aprender a respirar, é maravilhoso. A pessoa entender que tudo que ela fizer, se ela entender a lei desse planeta, não está na jurisdição de Krishna. Krishna é de outra dimensão. A lei desse planeta, ela vai ter que ser seguida, ninguém vai interferir, ação e reação. Você faz uma coisa ruim, você sofre uma coisa ruim. Ah, mas eu sou um amor de pessoa e acontece desgraça comigo. Vai saber o que você fez na vida passada. A gente não precisa ter dó de ninguém. Tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E o yoga te ajuda a se enquadrar de um jeito que você... É isso que está acontecendo. Ou você aceita, ou você não aceita. Está acontecendo, está tudo certo. Na verdade, o yoga te ajuda a enxergar que está tudo certo. Mesmo quando as coisas parecem que estão erradas, né? A gente sabe que a gente tem para onde voltar e que existem ferramentas que nos possibilitam chegar lá, né? Isso. Então, realmente, tá? Só não faz quem não quer, né? É igual ao sol.
O yoga é um patrimônio da humanidade. Está aí para todo mundo. O sol, tem gente que levanta, tem gente que nunca falou bom dia para o sol. Tem gente que não acredita que o sol está vivo. Não acredita em astrologia, não acredita na influência dos planetas. Então não faz amizade com o vaio, com o ar, não faz amizade com o sol, não reverencia o sol, acha que a água não está viva, não aproveita, pede para a água lavar tuas ansiedades, tuas frustrações. Então, paciência. Tem gente que não, o sol nasce e a pessoa está lá na cama roncando e depois acorda, não quer cumprir dever nenhum, já quer comer logo um negócio, larga tudo meio sujo por ali. Isso é muito tamaguna, ignorância, na verdade, porque a gente tem que acordar e cumprir os seus deveres. Então, eu não me lembro de ter acordado algum dia e já ver a luz, porque eu tenho um alçapão em cima da minha cama que clareia. Então, assim, às vezes eu vou dormir e ainda está claro, mas nunca acordei e já está claro, porque eu não posso perder isso. Eu tomo banho, eu arrumo tudo, aromatizo tudo para ver o dia clarear mais um dia. Mais um dia está passando, eu vou morrer daqui a pouco. Eu quero prestar atenção, eu quero me realizar no máximo possível. E Tá com aqueles primeiros momentos da manhã que são tão especiais, né? absolutamente especial. Muitas Quem nunca pessoas... praticou antes do amanhecer não sabe a profundidade que dá para ir. E as pessoas se apegam nesse lance de não, eu não consigo acordar, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Mas assim, ficar mais 2, 3 horas na cama não vai te deixar mais É descansado. cientificamente provado que as horas antes das 9, principalmente, cada hora vale por 2, pelo menos. Então, muitas vezes, quando é 1h da manhã, não quero mais, né? Quero, né? Ninguém me segura na cama. Então, mas o que você vai fazer? Então, acordar essa hora? Eu, hoje em dia, posso fazer. Antigamente, eu tinha tantos compromissos sociais e coisas que eu tinha que estar lá, né? Então, se eu tenho uma live, uma coisa, eu meio que controlo o sono, mas aí eu levanto, eu arrumo gaveta, eu decido a roupa que eu vou voltar, eu arrumo minha agenda, eu arrumo minha cama, eu pratico. Não, eu acordo 2h30, eu tomo banho, pratico 1 hora de yoga, organizo tudo, vou colher flores, vou nos templos, limpar os templos e decorar. Então, quando eu desço, o sol está aparecendo, eu já estou tomada banho, eu já fui nos templos, eu já estou ali, sabe, para receber aquela energia toda. E daí eu me ocupo um pouco comigo mesmo e já começa a chegar os funcionários e eu me sinto super útil e importante no mundo. Porque eu estou pronta para o mundo. Eu já trabalhei, todos os dias eu trabalho. Então, viver num ashram é um sonho, porque eu passo 5 a 7 horas em sadhana. Tudo é sadhana. Né? E é uma coisa que me preenche totalmente. Imagina uma mulher sozinha, sem filhos, sem marido, tenho tudo para ser um saco de frustração. Não posso viver sem alguém, não aguento mais, quando que eu vou ter alguém? Tenha a si próprio para começar. Você estou sozinha. Como assim sozinha? Olha quantos livros maravilhosos, olha quantos filmes, seriados, quanta coisa que tem na casa, quanta comida, quantos amigos. Sabe, a gente precisa aprender a olhar no espelho e falar, cara, eu sempre achei que eu fosse você. Mas agora eu estou me entendendo que você é meu veículo. Você é assim comigo e você vai comer na minha mão. Agora você vai fazer. Eu vou traçar uma diretriz para você. E traça uma diretriz. Você vai emagrecer 3 quilos, você vai arrumar essa coluna, você vai virar o cabelo para o lado de lá. Cuida de você. Por fora, começa por fora. Né? E seja a sua melhor companhia. Porque quem a gente vai mais precisar nesse mundo é da gente mesmo. Eu quero pegar uma água e eu preciso de mim. Eu quero pensar um texto, eu preciso de mim. Então, investe em você. Investe em você, tenha amizade com você, sabe? Por que muitas pessoas não gostam de si? Porque estão procrastinando, porque não estão se cuidando, porque não tem por que gostar. E porque não se aceitam, né? As pessoas, eu acho que tem esse lance de que
eu preciso ser bom, então a única coisa que vai acontecer dentro da minha cabeça é só pensamento lindo e maravilhoso, e nem sempre é assim. Esse Lógico que não. barulho da mente é natural, cabe a nós olhar e entender que aquilo é só uma confusão, um vrite, É. e não atuar sobre Não, aquilo. não é que você vai começar a fazer yoga e vai ficar facinho. Eu faço yoga há 55 anos. O vizinho matou meu cachorro, eu tenho vontade de ir lá e unhar ele inteiro. Entendeu? Várias vezes, assim, é dificílimo de engolir, digerir. Tem situações que são muito difíceis de digerir na vida. Então, não é assim que é simplesinho, não, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a parte da gente, principalmente quando a gente percebe que eu podia agredir, eu podia fazer um monte de coisa contra aquela pessoa, mas eu optei por me controlar. Depois que eu invocar o amor, que eu entender que ele tem Deus dentro dele, que ele tem uma alma e que ele está descontrolado na ignorância, aí eu vou ver como que eu vou chegar nele. E sempre você consegue chegar com amor. Porque se eu chegar brigando com um cara que matou meu cachorro, pode ser que ele me mate. Porque quem mata um bezerro, um cachorro, mata uma pessoa também. E pode ser que se eu chegar nele com amor, chorando, puxa vida, pode ser que eu toque o coração dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado para viver, a gente tem que fechar os olhos todos os dias, fazer um silêncio muito profundo, para a gente poder entender quem a gente é. Olha, eu vou te contar uma história para a gente encerrar, tá bom? Uma vez fizeram uma reunião no céu com os semideuses. Semideus, Shani, né? Saturno, Sol, água, o vento, todos os semideuses, a Júpiter, os planetas, que os planetas eles servem o ser humano. E eles são sempre de olho nos seres humanos, né? Então, eles fizeram... E aí, o senhor Brahma, que estava conduzindo a reunião, falou o seguinte: nós chegamos à conclusão que precisamos tirar o poder dos seres humanos, porque os seres humanos, quando têm poder, pisam na bola. Então, o ser humano tinha muito mais poder. Antigamente, você tinha um pensamento tão firme, na época do Mahabharata, por exemplo, o pensamento era tão firme que você pedia um yantra, uma arma que corta a palavra na boca do inimigo, você conseguia, com a prática do yoga fantástico, alto nível e tal. Então, vamos tirar o poder dos seres humanos. Todos falaram, vamos tirar o poder dos seres humanos. Quando eles têm poder, eles pisam na bola. Eles oram para ter dinheiro, a gente dá dinheiro para eles, eles vão para o lado errado. Eles oram para ter beleza, você dá dinheiro para ele, dá beleza para ele e ele vai dormir com a mulher do amigo. Então, vamos tirar o poder deles. Muito bem. Aí o senhor Agni, do fogo, falou assim: já sei, vamos tirar o poder deles e vamos cavar um buraco muito fundo. Todos nós cavamos um buraco muito fundo e nós vamos enterrar o poder deles lá. O senhor Brahma falou: eles vão achar, em uma semana eles acham. Aí o senhor Chandra, da Lua, falou: vamos fazer um buraco muito fundo no oceano. Aí a gente enterra o poder deles no oceano. Não vai achar. Aí deram um monte de palpite, ficaram um dia discutindo sobre isso. No fim do dia, o senhor Brahma falou: eu já sei. Onde nós vamos esconder o poder dos seres humanos? Nós vamos esconder dentro deles, porque lá eles não buscam, lá eles não vão buscar. E quem buscar, quem procurar, vai achar. Então, precisa dessa procura dentro da gente, porque muitas vezes a gente não tem respostas para as coisas, mas o coração tem. Você tem que esperar a resposta no teu coração. Você tem que fazer um silêncio profundo para avançar na prática de yoga. E vocês que estão me assistindo, eu queria falar isso, sabe? Como é importante você achar isso dentro de você para ter entusiasmo, sempre se aproximar de pessoas que te inspiram, se aproximar de pessoas que saibam mais. A associação com quem sabe mais do que a gente é maravilhosa, que ajuda a gente a avançar. Avancem com altos planos na sua prática de yoga. Avance com altos planos. Você vai achar ali, você vai procurar uma coisa
que você vai achar muito mais. Que você vai achar muito mais. E vocês têm ali a Cíntia, né? Que é visível que tem conhecimento, que tem elegância, que tem condições de poder estar dando isso para vocês. Ajudem ela a manter a escola, ajudem ela a se manter inspirada. Não pensa que ela não tem problema. Ela tem um monte de problema. Não teve dia que você assim, enxugar as lágrimas e dar aula? Quantas vezes que eu varei noite e aí de manhã toma um banho, vai dar aula, de dormir no Shavasana, o pessoal todo quer sair de Shavasana, eu dormi, porque eu estava esgotada. Então, assim, a gente está num corpo humano, a gente sofre. Todo mundo que nasceu aqui nesse planeta vai ter que morrer e durante a vida vai sofrer. Então, assim, ajudem quem está fazendo um serviço de yoga. É importantíssimo, essas pessoas precisam de ajuda. Tragam pessoas para a escola, sabe? Já vai pensando em 2023, como é que você vai falar com fulano ou com ciclano que você vai conseguir trazer para praticar um yoga. Porque quando você traz outra pessoa para praticar yoga, você avança na sua prática. Isso é muito importante. Você avança na sua prática, né? Então, Muito obrigada. Nossa, foi muito inspirador. Estou super curiosa. Estou com vontade de ir te visitar o ano que vem. mas venha, Cíntia, porque agora você tem que vir. E Né? pode fazer um grupo. Você pode fazer um grupo. Sim, vou Como falar vocês estão longe, então vocês podem fazer uma coisa assim, de vem na quarta até domingo, ou passa uma semana fazendo. Não é um lugar que cabe 40 pessoas, mas um grupo de 10 é fácil de fazer e é fácil de ficar aqui um tempo. A gente vai organizar isso, porque eu também sou bem fogo. Meu mapa, eu fiz ontem meu mapa. É só fogo e vento. Eu falo, Jesus, né? Nossa Senhora! É, mas a gente vai fazer sim, com certeza. A gente vai conversar sobre isso. Te agradeço Muito bom. muito pelo seu tempo, por tudo que você falou. Você é muito inspiradora. É muito bom ter pessoas como você para a gente se inspirar e escutar, porque eu acho muito importante a gente escutar. Tem muita coisa que a gente sabe, mas essa rotina do dia a dia vai deixando que a gente deixa essas coisas para lá. Então é muito importante assim escutar e reafirmar tudo isso. Eu também fiquei muito feliz de te encontrar, porque eu senti que você quer ouvir, que você está se aproximando de mim como de uma mãe do yoga, né? E que Sim. você está se aproximando assim com esse coração, e sempre me inspira muito ver alguém que está decidido, sabe, a ficar ali, que está arrebanhando pessoas, que está montando um local, porque a gente, na verdade, paga para trabalhar. Eu pago para trabalhar desde sempre. Sim. Então, assim, é um sacrifício grande e conta comigo. Muito obrigada, Regina. Um beijo, fique bem. E bom Você final também, de namastê, ano. namastê para todos Namastê. vocês. Espero poder inspirar e que eu não tenha cometido nenhuma ofensa nas minhas palavras. Namastê. 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 Até.